irmãos que vão permanecer, abrir a palavra do Senhor no texto de Romanos, Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo de número 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 24, diz o seguinte: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos Tua bênção sobre este momento da lição, mais um trecho da Tua palavra que nós fizemos leitura e vamos refletir. Pedimos a Ti, Senhor, que venha iluminar a nossa mente, direcionar esse instante para que todos possam compreender a verdade do Senhor e possam ser edificados e sair cheios do Teu Espírito esta manhã. É em nome de Jesus que oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu creio que a maior parte de nós conhece pelo menos um nome de algum pastor, seja presbiteriano ou não, que se tornou mais conhecido, seja na nossa cidade, no nosso país ou até mesmo no mundo. Quando eu falo de um pastor que é muito conhecido, qual nome vem à sua mente? Quais são as pessoas que você se lembra que atingiram aí uma certa fama, um certo conhecimento e reconhecimento até pelo trabalho que eles fazem? Quem você se lembra? Consegue me ajudar a pensar em alguns nomes? Quem? Pastor Hernandes. Quem falou outro? Augusto Nicodemos. Mais alguém? Lembra de outro? Quem? Cláudio Duarte, também se tornou conhecido. Mais alguém? Lembram de algum nome? Hernandes, Augusto Nicodemos, Cláudio Duarte. Quem mais? Vocês se lembram? Oi? Luiz Hermínio? Esse eu não conheço ainda. Ah, é? Não, pode ser qualquer um. É nomes que se tornaram conhecidos mesmo. Quem falou? Marcos Graconato. Conhecido também. Quem mais? Quem se lembra? Caio Fábio. Edir Macedo. É isso mesmo. Nomes conhecidos, de pessoas aí que estão à frente, de igrejas, líderes. Quem mais? Alguém falou mais algum? Não escutei. Papa? Não, estou falando de pastores aqui. Pastores. E olha que já fugiu um pouquinho aqui, mas... R.R. Soares. Quem, seu Pedro? Valdomiro, Ele já ele é acima, Ele é apóstolo, Então, mas são nomes conhecidos, Líderes de igrejas. Quem mais? Quem? João de Deus. Aí complicou um pouquinho, Quem? Não conheço esse. Quem? Os ventiladores me deixam meio... Perdão. Diego Mirim. Nossa, eu não consegui escutar. Alguém tinha falado alguma coisa aqui antes? Silas Malafaia, Quem mais? Dave Leonardo.
Agora você abriu outra janela aí, né? Vocês observaram quantos nomes, né? Nós começamos pelo presbiteriano, né? Presbiteriano raiz, né? Vamos dizer assim, né? Depois nós estamos abrindo aqui, né? Porque são nomes que nós conhecemos mesmo, né? Não que você escute, né? Eu espero que alguns deles você não escute mesmo, porque alguns são meio perigosos de você escutar, né? Porque eles não trazem nada que vá te edificar. E eu digo isso com muita certeza pela linha doutrinária que eles seguem, né? Mas é interessante de você observar que essas pessoas, elas arrastam multidões. Onde elas estão? Seja essa pessoa um presbiteriano ou não, né? Você vê as igrejas, os lugares onde eles vão, estão cheios de pessoas que querem ouvir eles, né? Seja o próprio David Leonardo, seja Silas Malafaia, seja Hernandes, cheios de pessoas que querem ouvir esses nomes, né? Às vezes eles não sabem nem mesmo o conteúdo que eles estão trazendo, mas é conhecido, nós vamos lá, quero saber, ele trouxe algo diferente para alguém. Mas o que eu gostaria de pensar um pouco quando eu trago esses nomes, é que quando alguém se torna célebre, se torna famoso, se torna reconhecido, isso vem junto com essa pessoa uma carga muito grande. Cada um desses nomes tem uma responsabilidade de falar a palavra do Senhor, ser fiel àquilo que Deus está ali ensinando. Mas do outro lado, quando você olha para o povo, para a igreja, para a multidão que os segue, existem reações diferentes das pessoas quando elas olham para essas figuras. Eu não sei se você já viu em algum momento, mas quando você, que não gosta do estilo de pregação, e isso é possível, tá? Você não gosta do estilo de pregação do Hernandes Dias Lopes? Se você levanta para falar isso perto de um presbiteriano que gosta e gosta muito, ele vai brigar com você. Como é que você não gosta de ouvir o Hernandes? Ou você coloca, eu não gosto do estilo de pregação do Augusto Nicodemos. Você fala assim, como você não gosta? Né? O risco que nós vemos, então, o problema que pode ser gerado quando você pega essas pessoas e elas se tornam cada vez mais conhecidas, é que o coração corrupto do ser humano facilmente cria seus ídolos, passa a idolatrar essas figuras. E aí é exatamente isso que nós estamos dizendo. Existem muitos que idolatram Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Veja como é fácil quando você olha para fora, né, do nosso rebanho. Existem pessoas que idolatram Valdomiro Santiago? Existem. Da mesma forma, elas idolatram, ou outros, né, sendo presbiterianos mesmo, idolatram seus líderes, pastores, porque às vezes, né, chegaram a um patamar de reconhecimento, de fama, todo mundo ouve, todo mundo gosta, então é ele, é o melhor, é a figura, é aquela pessoa que fala a verdade. O resto, tem pessoas que só escutam Hernandes Dias Lopes. Tem problema nisso? Não, desde que isso não tenha se tornado uma idolatria no seu coração, né? E por que nós estamos então pensando nesses nomes e nesta postura que muitas vezes nós temos? Porque nós estamos estudando então um pouco da história, da nossa história, né? Nós temos trazido aqui alguns nomes conhecidos e alguns nomes ainda desconhecidos por alguns. Semana passada nós falamos de alguns pré-reformadores. Ou seja, quando falamos de reforma protestante, nós então chegamos 1517, o nome mais forte, até foi falado semana passada pelo Gilberto, que estava aqui conosco, ele falou, Lutero. Mas nós falamos antes disso. Muitos outros servos de Deus foram usados pelo Senhor para preparar o caminho, para preparar a igreja, para começar a despertar uma coisa ou outra no povo do Senhor, para chegar então em 1517. Talvez sejam nomes que a igreja não tenha tanto conhecimento, mas quando você chega na figura de Martinho Lutero já é um pouco mais conhecido.
E qual é o problema de você olhar para Martinho Lutero hoje e você, então, ver ele como o reformador? Você olhar para ele e falar assim, não, ele é Martinho Lutero, né? É você esquecer que esse homem teve uma vida antes de conhecer a Cristo. Este homem teve limitações, dificuldades dentro da igreja. Este homem foi um homem comum como qualquer outro. Alguém que se assemelha muito ao que você pode estar fazendo hoje. Você, como eu falei na última aula, se você não é um pré-reformador, alguém que Deus está usando para preparar algo que está para acontecer, você pode ser aquele que Deus vai usar nessa geração para mudar aquilo que está acontecendo que possa estar errado, ou para alertar a geração sobre o que eles estão vivendo. Mas você pensa assim, não, eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou como Martinho Lutero. Veja como muitas vezes nós fazemos isso. Não, eu não sou, isso aconteceu na história, isso aconteceu lá atrás, agora já não vai mais. É Deus quem está fazendo. Isso pode então acontecer de novo, através da sua vida. É importante olhar para a história para entender como Deus age. E Deus continua agindo. É o mesmo que está trabalhando na sua vida e na minha vida. Quando você olha então para a história de Martinho Lutero, você vê então que ele começa com uma vida simples, com seus pais que estavam o ensinando sobre a caminhada cristã. Então ele tem uma bagagem, quando criança cristã, ele tem uma bagagem de um misticismo religioso que vem da sua mãe, um pouco mistura, então não somente doutrina bíblica, né? Então ele tem uma distorção na sua mente, porque a igreja do seu tempo, ela já havia então inserido algumas doutrinas que já não eram mais conforme a palavra do Senhor. Uma delas é a salvação. Como é que eles entendiam então que eles alcançariam a salvação? Através das suas próprias obras, daquilo que eles iriam fazer. Eles iriam conquistar o merecimento para eles serem então salvos. Quando você vê então Lutero, ele cresce nesse ambiente. Ele cresce num ambiente onde um erro doutrinário foi ensinado e ele traz isso para a sua vida. Quando você pensa em uma pessoa que acredita que ela mesma pode alcançar a sua salvação pelo que ela faz, você consegue entender como é que ela passa a viver quando ela erra, quando ela não faz algo que seja agradável a Deus, quando ela não consegue então alcançar aquele alvo que ela tem, que é viver em submissão, viver de forma certa, viver em obediência a Deus em todos os instantes. Essa pessoa então ela vem entrar em crise. Em crise porque agora ela vai perder aquilo que ela acabou de conquistar. Martinho Lutero, ele passou por diversos momentos, assim como o povo da sua época, de crises. Crises na sua fé, crises em meio ao seu relacionamento com Deus, porque ele não entendia de forma clara as Escrituras. Até que um instante então que Lutero, ele vai para a universidade, ele vai se formar então em Direito, e Lutero, ele finaliza esse curso, ele passa então quase a exercer a sua profissão e algo inusitado acontece na vida dele. Um raio o atinge e naquele instante ele faz uma promessa. Naquele instante ele promete então que ele se tornaria monge. E Lutero então se torna monge e a partir desse momento, aproximadamente 22 anos que Lutero tinha, ele começa então a estudar mais a palavra. Algo que fora desse ambiente, nem ele, nem o povo tinham então muito contato. Eles não tinham acesso a este ensino direto, de questionar, de tirar dúvidas, não tinham esta abertura até então. Então o que eles recebiam da igreja, a tradição ou o ensino bíblico, eles aceitavam. Lutero, a partir desse momento, então ele passa a estudar as Escrituras, passa a se aprofundar ainda mais, mas ele ainda está muito confuso. As crises ainda permanecem, porque ele não entende a verdade. Até então, que um superior chamado João Staupitz o orientou para fazer algo que começou a mudar a sua vida.
orientou para que ele meditasse na cruz de Cristo. Quando você pensa em uma orientação, um conselho como esse, parece que é algo tão comum para um cristão, né? Porque ele era um cristão. Apesar de ter uma doutrina errada, ele estava na igreja cristã, né? Então ele agora é orientado para começar a meditar na cruz de Cristo, e ele, estudando as Escrituras, ele se depara com Romanos. A carta de Paulo aos Romanos desperta a mente deste homem para que ele agora entenda que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero lê esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, isso desperta a sua mente porque ele está entendendo que o justo não precisa realizar boas obras para poder viver com o Senhor, servir ao Senhor, para ser salvo. Isso então dá uma virada de chave, se nós podemos dizer assim, em Lutero. Que é quando ele então começa a lecionar na Universidade de Westminster, e ele começa a ensinar esta verdade que ele acabou de redescobrir, se nós podemos dizer assim. É tão importante isso porque Martinho Lutero é um nome muito conhecido, mas ele teve uma história. Ele era uma pessoa comum, como eu, como você, que teve uma base religiosa deturpada, no caso dele, que levou ele a ter crises ao longo da sua caminhada, levou ele a ter alguns questionamentos até sobre a própria igreja. Quando ele estava então estudando as Escrituras, ele começou a ver que tem alguma coisa diferente do que Deus ensinou aqui. Então não é diferente de mim e de você, que temos a nossa base, que temos as nossas crises, que temos as nossas doutrinas erradas que foram ensinadas e que trazemos conosco e que ainda estão sendo lapidadas por Deus cada vez que nós estudamos mais a palavra do Senhor. O que é que Martinho Lutero então, ele descobriu através das Escrituras? O que o texto de Romanos 3, então, que nós lemos no começo, ele nos ensina. Eu vou fazer a leitura novamente, para nós podermos lembrar. Romanos 3, 21, então diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é que fez então Lutero mudar a sua mente e ter agora a certeza da sua salvação? As Escrituras, o conhecimento da verdade que o Senhor então deixou registrado através aqui para Lutero, através do apóstolo Paulo. O que é então ser justo diante de Deus? Ou o que poderíamos dizer que significa justificação. Quando é que você se torna justo diante do Senhor? Qual é o momento que Deus faz você ser justo? Quando é que isso acontece? Quando nós imaginamos, né, essa expressão, né, justificação, nós temos que imaginar então um tribunal. Essa é a metáfora que vem por trás dessa expressão. Ou seja, há alguém, nós, pecadores, que merecemos diante do tribunal de Deus apenas a condenação. E Deus nos justifica, ou seja, Ele perdoa os nossos atos, as nossas falhas. Quando é que isso acontece? Quando é que você recebeu o perdão de Deus? Oi? Pela confissão
pelo perdão que o Senhor nos confere, quando nós então passamos a crer em Cristo. Você passa a compreender quem é Cristo Jesus, pela própria graça do Senhor, que nos permite, ao ouvir as Escrituras, ler as Escrituras, passamos a entender melhor, e então o Senhor desperta a nossa mente, para nós podermos então entender que o caminho que estávamos levando é desagradável a Deus, e que se permanecermos nele, seremos então condenados. A ira de Deus recai sobre todo aquele que rejeita a verdade do Senhor. Mas então, através da fé, quando nós demonstramos fé em Cristo Jesus, nós passamos então ao arrependimento, confissão de pecados, e nós somos justificados por Deus. A justificação acontece uma vez apenas. É o ato do Senhor então transformar qualquer pecador em alguém justo, alguém que pode agora viver na sua presença e manter comunhão com Ele. Isso então muda a mentalidade de Lutero. Por quê? Porque ele entendia que ele era salvo pelas obras. E se ele era salvo pelas obras, quanto mais caridade ele fizesse, quanto mais boas ações ele fizesse na sociedade, ele tinha ali a certeza de que ele tinha a salvação então garantida. Quando ele lê as Escrituras, ele entende que o justo agora vive pela fé, porque nós somos feitos justos diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pelo que o Senhor fez na cruz, através de Jesus Cristo. Ele paga o preço. Se você pela fé passa a acreditar, você muda completamente a sua vida com Deus. Porque se Lutero era inseguro e tinha crises, quando entendia que tudo dependia dele, agora já não depende mais, isso muda a postura das pessoas que servem ao Senhor. Elas se tornam cada vez mais seguras, porque passam a ter certeza da sua salvação. Uma vez que você foi justificado por Deus, pela fé que você demonstra em Cristo Jesus, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém muda algo que Deus fez na cruz. Mas então você pode começar a se questionar sobre as atitudes que vêm mesmo depois do momento da sua conversão, né? Você não deixou de ser pecador. Você continua sendo falho. Mas então, se você peca, depois que você professou a sua fé, que você vive com o Senhor, você disse que crê em Cristo, você cai no pecado. Você tem alguma chance de receber a ira do Senhor, a condenação eterna? Ou não? Se alguém que é crente em Cristo Jesus permanece no pecado, a ira de Deus pode recair sobre essa pessoa? Ou não? Pode. Deus pode pesar a mão, não é? Nós vimos o texto de Êxodo, capítulo 32, quando o Senhor iria pesar a mão sobre o seu povo. Aqueles que demonstravam confiar nas suas promessas, na sua palavra. Então nós vemos que não é o fato de alguém ser feito justo diante de Deus, que a caminhada seguinte agora pode ser feita de qualquer forma. A obediência então deve ser o caminho que essa pessoa agora vai trilhar. Mas a ira de Deus, ela não vai ser para a condenação dessa pessoa. O Senhor pode pesar a mão, o Senhor pode levantar, como aconteceu na história, os opressores, os inimigos, para pesar sobre o povo do Senhor pela desobediência. Ele pode agir dessa maneira, mas a condenação não vem mais sobre aqueles que foram justificados pelo Senhor. É o ato que Deus realizou de transformar o pecador em alguém agora justo diante desse Deus que é santo. Então, quando você observa as posturas de todo crente, de todo aquele que já confia em Jesus Cristo, você
começa a dizer assim: mas como é que essa pessoa ainda está na igreja depois de tudo aquilo que ela fez? Como é que essa pessoa ainda continua buscando ao Senhor ou servindo ao Senhor depois da vida que ela fez? E nós somos os primeiros a querer julgar as pessoas pelo que elas estão fazendo, esquecendo que nós também somos falhos e que nós, sem Cristo Jesus, vivíamos no pecado. Tudo que nós recebemos de Deus, podemos viver com o Senhor, esse privilégio, ele só chega até nós pela graça e não pelo mérito, em momento algum. Mesmo depois da sua conversão, tudo que acontece na sua vida não é por mérito, é pela graça de Deus, porque nós continuamos dependendo do Senhor, nós continuamos dependendo do agir de Deus para nos fazer santos, para nos levar à obediência, para nos mostrar a verdade. Então nós dependemos do Senhor. Se fôssemos depender de nós mesmos, como eu disse no começo, olhar para o nosso coração continua corrupto. Nós continuamos sendo pecadores, falhos. E se nós dependermos só de nós vamos criar ídolos, nós vamos desobedecer, nós vamos inventar heresias, nós vamos sair da igreja, nós vamos fazer o que nosso coração quer. Então nada é por mérito, é tudo pela graça. E quanto é importante eu e você entendermos o significado de graça, porque nossa postura como igreja, ela muda quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos esta ação graciosa de Deus. Eu diminuo as minhas ações de julgamento com as pessoas quando eu me lembro da graça, porque eu olho para as pessoas e eu sei que elas possuem falhas, eu sei que elas erram, e infelizmente vão continuar errando mesmo em Cristo Jesus. Mas é a graça de Deus que alcança essas pessoas, e é a graça de Deus que continua transformando a vida de cada uma dessas pessoas conforme elas buscam e vivem com o Senhor. Isso é muito bom para nós porque nos traz descanso, segurança, e nos leva a viver com as pessoas de forma mais leve, sem julgamentos. Não que as pessoas agora possam ou devam viver no pecado, não, muito pelo contrário. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos mesmo, se não me engano, capítulo 6, isso. Capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, não é o fato de nós agora estarmos livres, que nós estamos livres para pecar ainda mais. Não, morremos para esta vida antiga e lutamos então para servir ao Senhor. Mas nós fomos feitos assim por causa do nosso Deus. É a fé que nós recebemos que nos transforma. É a fé então que nós recebemos do Senhor que nos permite hoje ter a segurança da nossa salvação. Se alguém te encontra hoje na rua no último dia do ano e ela faz você lembrar do que você fez ao longo do ano inteiro e ela tenta ressaltar à sua mente os seus pecados e ela termina perguntando para você: e aí, você ainda assim sabe se você vai para o céu ou não, se você morrer hoje? E a sua resposta é uma só. Pela palavra do Senhor, pelo que Jesus Cristo fez, a nossa resposta é sim, vamos para o céu. A salvação está garantida àqueles que creem em Cristo Jesus, porque eles foram feitos justos diante de Deus, do tribunal de Deus, eles foram perdoados os seus pecados. Mas e se voltam a fazer outros pecados? Aí você encontra então no texto de 1 João, capítulo 1, alguém pode ler para nós, por favor? Versículo 7 ao versículo 9, aquilo que o Senhor faz por nós.
Se nós pecarmos novamente, o que fazemos? Oramos a Deus, clamamos ao Senhor. Nós temos o nosso intercessor diante do Pai, que oferece a sua obra, a obra dele, Cristo Jesus, para poder então nos defender, para poder interceder por nós, para que nós venhamos a receber o perdão do Senhor. Essa é a nossa caminhada, né? Nós estamos num processo de santificação, estamos crescendo, amadurecendo cada vez mais, mas nada do que vem acontecer na nossa vida pode nos levar de volta à condição original de receber, merecer a ira de Deus sobre nós. Diferente da nossa doutrina, que traz a fé como elemento fundamental para a nossa salvação, você encontra então algumas doutrinas, como a própria doutrina católica, que ela fala então que o que traz a salvação é o batismo. Por isso você escuta muitas pessoas dizerem que aquela pessoa morreu sem se batizar, ela morreu pagã. Essa é a expressão que você ouve, né, daqueles que creem na doutrina católica. Porque ao se batizar, eles entendem que aquele instante a purificação vem sobre eles, até mesmo o pecado original é retirado da pessoa, ela não é mais condenada. Juntamente com os atos de penitência, quando ela volta para confessar diante do sacerdote, do padre, os seus pecados, para ali ela poder então cada vez mais conquistar aquilo que ela quer, que é viver no céu. Então eles unem duas coisas: a água do batismo que purifica e as penitências, a vida de confissão diante então do sacerdote que intercede a Deus, né, nesta doutrina, para que eles possam então chegar num patamar de purificação, de santidade perfeita, ao ponto deles então chegarem a viver no céu. Por isso aí você tem a doutrina do purgatório. Algumas pessoas dentro da doutrina católica, elas morrem e elas vão para este local, onde é um local intermediário, que ainda depende da oração dos vivos, para que eles sejam aperfeiçoados e eles alcancem a condição de puros para chegar ao céu. Esta doutrina católica você encontra no site do Vaticano. Se você quiser se aprofundar mais, estão lá todos os detalhes dos livros, de tudo aquilo que foi escrito dentro da tradição católica. O que é que nós precisamos entender, né? E por que nós citamos aqui a questão do catolicismo? Porque quando você pega Martim Lutero vive no catolicismo. Ele vive na Igreja Católica Apostólica Romana. E quando ele se levanta para defender a palavra de Deus, ele é um católico romano. Ele está debaixo da autoridade de Roma. E aí você entende que ele, perante as suas práticas, né, da sua cultura, ele constrói uma carta para poder levar as pessoas a pensar, a questionar um pouco mais o que eles estavam fazendo com a palavra de Deus. E aí você conhece, né, as 95 teses de Lutero. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que nada mais é do que uma carta que ele prega então naquela catedral, para que as pessoas pudessem pensar. Ele não imaginava que ele ia ter a repercussão que teve. Mas era aquele momento da história que Deus iria usar aquele homem para mudar o pensamento da igreja e para reformar, para restaurar, para revitalizar a fé daquelas pessoas que estavam buscando ao Senhor naquele instante. Então você pega esta doutrina católica e você, a partir de 1517, você mantém ela. A Igreja Católica Apostólica Romana, que existe até hoje. Algumas mudanças, elas foram acontecendo, algumas doutrinas foram até acrescentadas, né? Como você vê aí recentemente uma postura do Papa, né, agora de dar bênção aos casais homoafetivos, né? Algo que há tempos atrás isso era algo abominável, até mesmo dentro da própria Igreja Católica Romana.
Então você vê algumas doutrinas que, à luz das Escrituras, elas precisam ser analisadas. Então, quando você vê a doutrina do batismo dentro da Igreja Católica, ou a doutrina da própria intercessão pelos sacerdotes, quando você volta às Escrituras, você vê então que isso precisa ser corrigido. Porque o batismo, como nós vemos a palavra do Senhor nos dizer aos Hebreus, o batismo, na verdade, traz para nós um símbolo, porque a água ela é só um símbolo, e por isso, nós já falamos aqui numa quarta-feira, quando tratamos sobre esse assunto, por isso nós não condenamos as igrejas que usam mais água do que nós na hora do batismo. Se você pensar em uma igreja, Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, ela batiza de uma forma diferente, né? Nós, presbiterianos, nós seguimos a aspersão, ou seja, você vê todo pastor presbiteriano pegando um pouco de água só e batizando aquela pessoa. Se você vai numa igreja Assembleia de Deus presenciar ali um batismo, provavelmente você vai ter ali um tanque, né, batismal que é usado para isso, ou eles vão em algum lugar que tem uma piscina, ou algumas igrejas vão a alguns rios, porque eles entendem que eles precisam imergir. Tem problema nisso? Não tem problema algum, porque a palavra de Deus diz que a água é um símbolo de purificação. E aí você encontra isso no Antigo Testamento, usando a água como símbolo. A água estava ali presente no casamento das bodas, onde Jesus está, que era uma água usada para a purificação, que estava ali, que é transformada depois em vinho. Então isso é um símbolo, que é trazido a nós através do batismo. Então em nenhum momento, quando alguém é batizado, essa pessoa ela é purificada perfeitamente, ela não tem mais pecados, ela não tem mais erros. Isso não acontece, até porque nós temos erros, nós continuamos, né? Isso quer dizer então que alguém que passou pela profissão de fé, alguém que veio diante da igreja e declarou que agora crê em Cristo Jesus, essa pessoa ela não tem certeza da sua salvação porque ela foi batizada e o batismo não limpou ela. É isso que nós podemos dizer? Não. Batismo é o símbolo de que ela foi transformada, e isso vem de forma externa para que a igreja possa ver, e ela professa a sua fé em Cristo Jesus, e ela passa a viver agora com o Senhor. Vejam só, há uma mudança de vida. Nós não podemos mais, a partir do instante que nós aprendemos sobre a palavra do Senhor, sobre essa verdade, de viver naquilo que nós estávamos antes. E nós vemos isso em Tiago. Alguém pode ler para nós, por favor? Tiago capítulo 2, versículo de número 17. Isso, a palavra do Senhor ela nos lembra que não basta você dizer que tem fé. Não basta dizer então que você crê em Cristo Jesus. Isso deve ser visível. Isso deve estar presente no nosso dia a dia. Por isso que ele está dizendo então que a fé sem obras, ela é morta, ou seja, sem vida, sem transformação, esta fé não tem valor algum. Se nós, em algum instante, nós observamos que a nossa vida não está caminhando para a santificação, a mudança, a transformação, nós precisamos voltar a Deus e refletir se nós realmente entendemos a verdade sobre Cristo, se a nossa fé ela é genuína, se nós estamos vivendo com o Senhor. Porque a fé sem obras ela é morta, ela vai te levar a uma mudança de vida, ela vai te levar então a viver de forma diferente. Então vejam só, quando Lutero descobre isso, isso muda a vida dele. Quando você começa a entender que você vive com Deus, não pelo que você é capaz de fazer, mas pela graça, pela fé, pela obra do Senhor na sua vida, isso te impulsiona a servir ainda mais, a obedecer com mais alegria, com mais intensidade. Por quê? Porque Deus fez algo que você nunca alcançaria. Se dependesse de nós para nós sermos salvos, pobres de nós, né?
Não temos condição alguma. Nosso coração, como diz Paulo aos Romanos capítulo 3, nem queremos isso. Não queremos viver com o Senhor. É Deus quem nos leva. Quando esses desejos, quando essa mudança surge em nós, é porque Deus está trabalhando em nós, está mudando então as nossas vidas. Nós precisamos entender qual é então o papel da palavra do Senhor em nossas vidas. Alguém pode ler Gálatas capítulo 3 para nós, versículos 10 e 11, por favor. Vejam só, então Paulo está dizendo aqui que a palavra do Senhor, a lei de Deus, ela tem um objetivo de nos direcionar para obedecer ao Senhor, mas maldito é aquele que não permanece em tudo o que a palavra do Senhor então nos traz. O que nós vemos então a igreja fazer em alguns instantes é tentar viver como se fosse possível obedecer tudo de forma perfeita. E as Escrituras constantemente elas vêm ao nosso encontro para nos lembrar: não, nós não somos capazes de cumprir a lei do Senhor por inteiro. Então, a lei de Deus, a palavra do Senhor, ela tem uma função de mostrar, de apontar também quem nós somos, o pecado que habita em nós. Quanto mais nós tentamos viver para nós mesmos, fazendo aquilo que achamos que é o melhor, pessoas que então se tornam muito boas, né? São bons cidadãos, são bons maridos, boas esposas, fazem o melhor para os outros, achando que assim elas vão ser salvas. Elas precisam voltar para as Escrituras. Elas precisam entender então que a salvação, ela vem apenas pela fé. E esta fé, ela não pode ser morta. Ela tem que então nos levar a uma vida. Ela tem que levar a uma transformação. Quando nós então olhamos mais uma vez para Lutero e vemos o que aconteceu na vida deste homem quando ele olhou para a cruz de Cristo, quando ele olhou para a palavra do Senhor, você vê o quanto ele fez, o quanto ele viveu. Não estamos aqui dizendo que Lutero foi perfeito, ele não foi. Ele teve falhas. Mesmo depois de entender a justificação, ele continuou tendo falhas. Mas Deus escolheu ele para transformar aquela geração, para levantar todo um movimento que atinge a sua vida hoje. Mais de 500 anos depois, você está sendo abençoado porque Lutero foi usado por Deus. O que é que nós precisamos entender? É que essas figuras que nós temos na história, homens e mulheres que Deus levantou, eles não servem para nós idolatrarmos eles e acharmos que eles foram melhores do que nós, que eles então estão num patamar diferente de comunhão com Deus. Não, são servos do Senhor, assim como você. Porque assim como eles, Deus pode usar a sua vida para transformar esta geração. E o seu nome marcar essa geração para a glória de Deus, a tal ponto que daqui 500 anos, a humanidade olhar para trás, a igreja olhar para trás e falar: olha só o que é que Deus fez através da vida desta pessoa. Dessa pessoa que morava lá em Itapeva, frequentava a igreja presbiteriana Filadélfia. Olha o que é que Deus fez. Isso pode acontecer, porque Deus está usando a sua vida para fazer a vontade dEle. O que nós não sabemos é a proporção que essas coisas vão então trazer
nem no nosso tempo, nem nos tempos seguintes. Então a minha pergunta para você é: você está hoje em comunhão com Deus? Você está vivendo com o Senhor verdadeiramente? Para você mesmo responder isso, basta você olhar para a sua vida. Porque a sua fé, ela vai te levar a ter uma vida de transformação, de submissão à palavra do Senhor, de obediência. Se você tem apenas uma fé, que você apenas diz, eu creio, mas nada está acontecendo na sua vida, você precisa refletir novamente sobre essa fé. Porque a fé transforma. A fé, ela vai te mover, então, a viver para o Senhor e com o Senhor em todos os momentos. Ela tem que ser coerente. Eu desejo, então, que o Senhor te abençoe, primeiro com fé, para que você possa olhar para as Escrituras, entender as Escrituras e se relacionar com o Senhor. E eu desejo que Deus te abençoe, que este último dia do ano, essa última escola dominical, ela sirva para você olhar para trás, para você lembrar o quanto você acertou, quanto você errou, mas que em tudo isso foi pela sua dependência da graça de Deus, pelo poder do Senhor na sua vida, e por isso você está aqui hoje, para poder agradecer e louvar a Deus por este amor e misericórdia que Ele demonstrou em sua vida. Que Deus os abençoe. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre este assunto, ou quer tirar alguma dúvida sobre o que foi dito? Dona Eide? Perdão? 32. 32, 31? Certo. A referência dessa igreja, Igreja do Parque. Tá. Aham. Aham, sim. 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 Exatamente. Sim. Marcelo Vinícius. Sim. Sim. Deus abençoe. Que a igreja seja sempre referência, né? Através das nossas vidas, né? Que nós possamos aí ser usados pelo Senhor para que a cidade conheça e as pessoas continuem vindo para conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Mais alguém quer comentar alguma questão? Quero convidar os irmãos então a se colocarem em pé. Nós vamos orar para encerrar já a nossa escola dominical. Hoje as crianças não vão subir. Quero lembrar apenas os irmãos que hoje o culto permanece às 6h30, tá? Então nós estaremos aqui juntos para adorar ao nosso Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que nos deu de estar nesta última escola bíblica dominical do ano e poder refletir na Tua palavra, na certeza, Deus, de que a salvação não vem através das nossas ações, mas através da graça do Senhor que nos alcançou e nos permite hoje confiar na obra, no poder de Cristo Jesus, ó Pai.
Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque isso nos dá segurança, isso nos dá, Deus, cada vez mais disposição para servir ao Senhor, por gratidão, pelo privilégio que temos de sermos servos do Senhor, e podermos honrar ao Senhor com as nossas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que abençoe a cada um que está aqui presente, concedendo a estes a fé, para que permaneçam cada vez mais firmados no Senhor, aprendendo cada vez mais de Ti, e que neste ano que está para começar, que o Senhor conceda a eles o privilégio de poder ser usados pelo Senhor, para que assim, como aconteceu na história de tantos homens e mulheres que foram usados por Ti, marcaram suas gerações, que esta igreja, essas pessoas que estão aqui presentes, sendo usadas e transformadas por Ti, elas possam, ó Deus, marcar esta geração para a glória do Teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas famílias, que o Senhor prepare cada um de nós para estarmos reunidos aqui mais tarde, para podermos cultuar ao Senhor, para em gratidão a Deus encerrarmos o ano no último culto que nós estaremos aqui presentes neste ano, Senhor. Nós oramos a Ti, ó Deus, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.